agents, and you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Em 11 de setembro de 2001, uma série de atentados terroristas aconteceu nos Estados Unidos. O mais marcante, transmitido praticamente em tempo real, foi a derrubada das torres gêmeas atingidas cada uma por um avião. 20 anos depois, vamos relembrar os eventos que aconteceram naquele dia que chocaram o mundo. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Os ataques ou atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente 2 dos aviões contra as torres gêmeas na cidade de Nova York, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios desmoronaram 2 horas após os impactos, destruindo edifícios vizinhos e causando vários outros danos. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nos arredores de Washington, o quarto avião caiu em um campo aberto, depois de alguns de seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave dos sequestradores. Não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. Os 4 voos foram: o primeiro avião deixou o aeroporto de Boston às 7 horas e 59 minutos, com rota para Los Angeles e uma tripulação de 11 membros e outros 76 passageiros, não incluindo os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra a Torre Norte às 8 horas e 46 minutos. O segundo deixou o aeroporto de Boston às 8 horas e 14 minutos, em rota também para Los Angeles, com a tripulação de 9 membros e 51 passageiros, sem incluir os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra a Torre Sul às 9 horas e 3 minutos. O terceiro avião deixou o Aeroporto Internacional de Washington, na Virgínia, às 8 horas e 20 minutos, em rota para Los Angeles com a tripulação de 6 membros e outros 53 passageiros, não incluindo 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra o Pentágono às 9 horas e 37 minutos. O quarto avião deixou o Aeroporto Internacional de Newark às 8 horas e 42 minutos em rota para São Francisco, com a tripulação de 7 membros e outros 33 passageiros, não incluindo os 4 sequestradores. Depois que os passageiros se rebelaram, os terroristas derrubaram o avião no chão às 10 horas e 3 minutos. Because I was somewhere between 74 and 72 in that stairwell when the second plane went through our building. It went through our building between floors 77 and 82. So we were just a few floors below the strike zone. Never felt anything like that in my life. That building, that fire stairwell that we're inside, this concrete bunker starts to shake so violently back and forth. The handrails breaking away from the wall. Em setembro de 2002, em uma entrevista realizada para o documentarista Yoris Folda, um jornalista da Al Jazeera, Khalid Mohammed,
afirmou que o quarto avião sequestrado estava se dirigindo para o Capitólio dos Estados Unidos e não para a Casa Branca. Eles ainda afirmaram que a Al-Qaeda inicialmente tinha planejado fazer com que os aviões atingissem instalações nucleares em vez das torres e o Pentágono. Porém, foi decidido não atacar centrais nucleares, por hora, por causa de temores de que os ataques poderiam sair de controle. Durante o sequestro dos aviões, os terroristas usaram armas brancas para matar os pilotos das aeronaves. Relatórios feitos com as chamadas telefônicas vindas dos aviões indicaram que facas foram usadas pelos sequestradores para ferir atendentes e, em ao menos um caso, um passageiro, durante 2 dos sequestros. Alguns passageiros foram capazes de fazer ligações usando o serviço de telefone da cabine celulares, fornecendo detalhes. Inclusive, de que vários dos sequestradores que estavam a bordo de cada avião tinham usado sprays químicos contra a tripulação, como gás lacrimogênio ou spray de pimenta. Oh shit! Oh shit! Oh man! Holy shit! Go, let's go! Everybody keep going! Let's go! No voo 93, as gravações da caixa preta revelaram que a tripulação e os passageiros tentaram assumir o controle do avião dos sequestradores, depois de ficarem sabendo, através das chamadas telefônicas, que outros aviões sequestrados foram jogados contra edifícios na manhã daquele dia. De acordo com a transcrição das gravações do voo 93, um dos sequestradores deu a ordem para alterar a rota do avião, uma vez que tinha ficado evidente que eles iriam perder o controle do avião para os passageiros. Logo depois, a aeronave caiu em um campo aberto perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03. Os ataques criaram confusão generalizada entre as organizações de notícia e os controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos. Todo o tráfego aéreo civil internacional foi proibido de desembarcar em solo americano por 3 dias. As aeronaves já em voo foram afastadas ou desviadas para aeroportos no Canadá ou no México. Houve um total de 2.996 mortes, incluindo os 19 sequestradores e as 2.977 vítimas. De acordo com o relatório da comissão, centenas foram mortos instantaneamente com o impacto, enquanto os demais ficaram presos e morreram após o colapso das torres. Sem ter para onde ir por causa do fogo, pelo menos 200 pessoas pularam dos edifícios. Alguns dos ocupantes de cada torre, e que estavam acima do ponto de impacto, subiram em direção ao teto, na esperança de um resgate por helicóptero, mas as portas de acesso ao telhado estavam bloqueadas. Não existia qualquer plano de resgate de helicóptero, e em 11 de setembro, a fumaça e calor intenso teriam impedido as aeronaves de realizarem salvamentos. Um total de 411 trabalhadores de emergência, que responderam aos chamados de socorro, morreram quando tentavam resgatar as pessoas e apagar os incêndios. O Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York rapidamente mandou 200 unidades para o local dos ataques, cujos esforços foram completados por vários bombeiros de folga e paramédicos. Após a primeira torre desabar, os comandantes dos bombeiros enviaram os avisos de evacuação. No entanto, devido a dificuldades técnicas com o mau funcionamento do sistema repetidor de rádio, os bombeiros não ouviram muitas das ordens de evacuação. Os atendentes do número de emergência também receberam informações de chamadas que não foram repassadas aos comandantes no local. Bin Laden, que orquestrou os ataques, inicialmente negou, mas em 2004 admitiu seu envolvimento. Pouco antes da eleição presidencial dos Estados Unidos em 2004, em uma declaração gravada, Bin Laden reconheceu publicamente o envolvimento da Al-Qaeda nos ataques aos Estados Unidos e admitiu a sua ligação direta com os atentados. Depois de uma perseguição de quase 10 anos,
Bin Laden foi morto por forças especiais americanas em um complexo no Paquistão, em 2 de maio de 2011. Com toda certeza, o que aconteceu em 11 de setembro de 2001 jamais será esquecido. E você, se recorda desse dia? Onde estava quando viu a notícia na TV pela primeira vez? Deixe nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!